Vamos ler Lucas capítulo 5, verso 31 e 32. Diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pai, aqui está a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor fale e continue falando aos nossos corações. Estamos aqui porque somos pecadores. E o Senhor veio para nos chamar, para nos buscar, para nos dar uma nova chance. Essa palavra, Deus, se cumpre em nossas vidas. Que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Há um chamado ao arrependimento. E nem sempre é fácil falar sobre arrependimento, mas é necessário. Quem aqui já teve a oportunidade de se arrepender ao menos uma vez na vida? 2 vezes. Quem? 3 vezes. 4 vezes. Você já agradeceu a Deus por Ele te dar essa oportunidade? Como é difícil falar sobre isso. Porque o arrependimento não é apenas uma tristeza pelo pecado, mas uma decisão consciente de abandoná-lo. E todos nós temos que ter essa consciência. Não pode ser apenas algo que provoca dor, porque provoca dor, sim ou não? Mas é uma dor curativa. É uma dor que quando você sente, você percebe que é Deus te moendo. É Deus trabalhando com você. É Deus mostrando quem Ele é e quem você é. Vivemos dias em que estamos correndo atrás de muitas coisas, mas se esquecendo muitas vezes do que realmente importa. E o Senhor, Ele quer nos fazer um convite nessa manhã para o arrependimento. Não somente o arrependimento acerca disso que eu acabei de falar, mas principalmente o arrependimento que é a metanoia, né? Como diz no grego, é a mudança de mentalidade. O Senhor nos chamou para que a gente produza frutos e frutos de arrependimento. Só que o processo é doloroso, o processo pode ser difícil para muitos. Mas existe um médico que está acima de todos os outros médicos. E é esse médico que nós lemos aqui. O médico está para os doentes. Eu não quero ofender você, mas eu preciso te falar que nós somos pessoas doentes. Nós precisamos diariamente de tratamento médico. Do médico dos médicos. Precisamos diariamente analisar as nossas atitudes e colocar em prática o que é que Deus quer que a gente faça. Essa semana Deus falou muito comigo sobre isso e fruto de um arrependimento. E não é fácil. Porque por mais que você se arrependa, por mais que você deixe, que você decida nunca mais fazer, mas existem marcas que precisam passar por um processo de cicatrização, de cura.
E às vezes o problema não está nem no outro, mas está em você compreender que você erra. É você se perdoar. Eu não sei se você já passou por isso de você pede perdão, você se arrepende, você deixa, mas você não está bem com você. Porque você reconhece que não precisava passar por isso. Mas o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa manhã para nos dar uma nova chance. Para nos mostrar que não é o fim, para nos mostrar que ainda há possibilidade de restauração, de recomeço, de renovo, de transformação. Eu não quero que você despreze isso. O chamado dele ao arrependimento é algo urgente. Eu não vou nem citar a Bíblia aqui agora no que eu vou falar, mas é uma frase muito interessante do Dalai Lama, que ele diz que no ano só existem 2 dias que não se podem fazer nada. Um se chama ontem, outro se chama amanhã. O convite é para hoje. Eu não sei a sua realidade de vida, eu não sei como foi sua semana, como está sendo o seu dia hoje. Eu digo para você que essa semana para mim foi uma semana difícil. Obrigado, Pai. E eu tô aqui abrindo meu coração para vocês porque eu preciso fazer isso. Porque o Senhor, Ele não quer religiosidade. O Senhor, Ele quer transformação. E transformação de dentro para fora. O arrependimento, ele é uma resposta ao amor de Deus. Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É através desse amor bondoso, desse amor perfeito que nos constrange, que faz com que a gente olhe e fale: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes nós queremos coisas que são erradas. Às vezes há uma luta constante da nossa carne contra o nosso espírito para poder fazer o que é certo. E tem dias que você vai vencer a sua carne pelo espírito. Mas tem dias que você vai fraquejar e a carne vai falar mais alto. E são nesses dias que você tem contato com sua sombra, com a sua pior versão. Mas também são nesses dias que você precisa ter contato com aquele que te conhece. Com aquele que tem plena ciência da sua vida, que sabe as intenções do seu coração. Que sabe a sua dor, que sabe as suas vulnerabilidades. Mesmo que nada disso justifique o seu erro. Mas você precisa contar com a graça dele, porque é um favor imerecido. Essa graça que nos constrange, essa graça que nos impulsiona a querer viver algo novo, a querer viver de forma diferente. Mesmo que lhe custe algo, mesmo que você colha consequências daquilo. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E eu estou aqui com meu coração quebrantado e contrito, pedindo a Ele misericórdia. Talvez você esteja na mesma situação e talvez você esteja tentando esconder isso. Talvez você esteja tentando maquiar isso. Porque socialmente pode ser interessante para você maquiar isso. Eu não consigo maquiar isso. Porque o temor que eu tenho ao Senhor e a vontade de acertar é infinitamente maior. Arrepender não é apenas um remorso. Não é um ressentimento. Não é um peso na consciência que você vem a ter. Não, é muito mais do que isso. É mudar de direção. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam em nossas vidas a cada manhã. E eu preciso contar com isso. Quero que você lembre de todas as vezes que Deus foi bondoso com você.
Mesmo quando você não merecia essa bondade. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é amor genuíno, isso é amor incondicional. Isso é olhar e não ver simplesmente o erro, mas ver um pecador arrependido. É ver alguém que tem um desejo por mudança. E o arrependimento ele começa no reconhecimento disso. De saber que nós somos limitados. Não permita que a sua sensação de autocontrole fale mais alto. Saiba que você tem plenas condições de fazer o que é certo e também plenas condições de fazer o que é errado. Você é quem vai escolher. Quando você escolhe o que é certo, vai ser bênção para você. Mas quando você escolhe o que é errado, e todos nós aqui já escolhemos isso, você sabe como é dolorido isso. Nós precisamos não apenas falar sobre arrependimento, mas precisamos viver esse arrependimento na nossa vida todos os dias. Quem não se arrepende, vive fora do propósito de Deus. Atos capítulo 3, verso 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Não é somente o se arrepender, é se arrepender e voltar-se para Deus. Sem arrependimento não há cancelamento de culpa. É bom você se sentir culpado? É péssimo. É ruim demais. Lembro de Davi. Davi ele relata um dos seus salmos, se não me engano, que diz que enquanto ele encobria o seu erro, o seu corpo doía. Ele sentia na pele. Mas quando ele decide botar para fora aquilo e pedir clemência ao Senhor, ele recebe uma vida nova. Por isso que ele diz lá no Salmos 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Criar aqui dentro um coração puro. É um coração que mesmo esteja atrelado a um erro, a uma dificuldade, você passe a se arrepender e a mudar de direção. Davi, em todos os seus erros, que não foram poucos e não foram simples, algo falava mais alto, que era um coração arrependido, um coração sincero. Por isso ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não porque ele deixou de pecar, nunca pecou, não. Mas porque ele reconhecia e buscava mudança. Eu quero que nessa manhã você reconheça seus erros. Se arrependa dos seus erros. Mude de direção. Faça uma análise muito profunda da sua vida. Eu sei que analisar circunstâncias ruins, as nossas mazelas, é algo difícil, porque a nossa natureza, ela clama por uma autoexaltação, por querer demonstrar uma fortaleza absurda, mas entenda, nós somos feitos de carne e osso. Nós somos suscetíveis a erros. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Precisamos vigiar, sim, com certeza. Orar, clamar ao Senhor, buscar realmente uma vida correta, como nós falamos aqui pela manhã na escola bíblica. Viver em santidade não é viver verdadeiramente sendo santo, sem nenhum pecado, perfeito, não. Mas é buscar todos os dias se separar de tudo aquilo que me afasta de Deus. É caminhar esse caminho da santidade, porque diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero ver Deus. O arrependimento é uma porta de entrada para o reino dos céus. Lá não vai entrar ninguém que
o arrependimento não fizer parte da vida. Talvez nessa semana você não tenha refletido sobre seus atos. Talvez está muito no modo automático, agindo, achando que é tudo muito natural, muito comum, muito normal. Mas eu quero que você pense nisso. Quero que você analise não somente a sua semana, a sua vida como um todo. Eu sei que nada do que você já viveu lá atrás, você tem capacidade hoje de mudar. Tenho certeza que se você tivesse essa opção, muitas coisas você faria diferente. Muitas respostas seriam diferentes. Muitas interações seriam diferentes. Mas ontem você não muda. Mas hoje você pode mudar. Hoje você pode tomar uma decisão. Hoje você pode falar: eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais carregar essa culpa sobre os meus ombros do pecado, porque o Senhor já me perdoou. Eu preciso sim decidir mudar a minha rota. Eu preciso sim tentar, de todo o meu coração, viver diferente do que eu tenho vivido até hoje. Todos nós precisamos disso. Não adianta nós querermos uma mudança se não houver antes um arrependimento. Porque é ficar insistindo no erro. É ficar pensando sempre na mesma coisa. Não podemos viver assim. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas pessoas deixam de falar, deixam de se expor, achando que não tem mais jeito? Talvez pode não ter jeito para o ser humano. Talvez uma porta seja fechada. Talvez uma situação seja criada, mas eu preciso cuidar da minha vida espiritual. É eu e Deus primeiramente. Por isso há aqui essa instrução. Se, há uma condicionante aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento não é o fim, é o recomeço. Começa nele, recomeça nele. Você pode ter trilhado uma vida até aqui e hoje você pode analisar e falar: eu vacilei muito. Eu tenho consciência dos meus erros. Eu tenho consciência de que o que eu fiz até hoje, que não foi bacana, impactou diretamente na minha vida. Tem impactado na minha história, na minha trajetória, na minha família de modo geral, nos meus negócios. Mas hoje eu decido recomeçar. Hoje eu decido mudar. Quem se arrepende não vive mais como antes. Mas busca uma mudança. O arrependimento ele nos leva sim a uma vida nova com Deus. Você pode fazer uma análise da sua vida e entender quem você era antes de se relacionar com Deus e quem você passou a ser depois disso. E você vai perceber que à medida que você se aproxima de Deus e Ele se aproxima de você, a sua vida começa a passar por um processo de transformação. Só que essa transformação é uma transformação para melhor, nunca para pior. Se você analisar sua vida hoje e fala: Felipe, minha vida está boa, tudo bem ajustado, tudo organizado, eu vou falar para você: parabéns. Deus quer melhorar ainda mais sua vida. Mas se você fala: Felipe, minha vida não está ajustada, muitas coisas estão embaraçadas, muitos problemas, a solução está nele também. Não importa o seu estado. Importa que você coloque Ele no centro do seu coração, no centro da sua vida. A sua vida pode começar a mudar a partir de hoje, a partir de um entendimento novo, de um arrependimento genuíno, de um querer ser transformado, de não se importar com a opinião dos outros, com o que vão pensar a seu respeito, mas se importar que há um Deus que está disposto a me perdoar, está disposto a me transformar,
está disposto a mudar o meu caráter, a reparar qualquer desvio de caráter que porventura você venha a ter cometido na sua vida, Ele pode transformar todas as coisas. Agora, o que é que eu preciso fazer? Permitir. Abraçar o novo de Deus para a minha vida. Não adianta você querer apenas se desvencilhar de um erro, mas não planejar ou se programar para uma mudança de vida. O que é que você vai fazer daqui para frente? Quais condutas você vai ter que tomar para que aquilo não aconteça novamente? E aí entra um trabalho muito importante de dedicação a Deus, de desprendimento de seus conceitos, das suas vontades, do que você quer que aquilo seja real na sua vida. Isso tem a ver com essa transformação da mentalidade. Isaías 55, versos 6 e 7 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Busquem o Senhor enquanto é possível achar. Kelly ministrou aqui durante o louvor sobre a incerteza que nós temos acerca do nosso futuro. Hoje sim pode ser nosso último culto? Pode. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, daqui a 10, 20, não sei. Mas quando eu decido que o meu relacionamento com Deus, ele tem que estar tão afiado, a ponto de que se hoje fosse o meu último culto, eu tenho que estar bem com Ele. Eu tenho que estar muito bem preparado. Eu tenho que estar muito bem alicerçado nele. Deus, ele está perto. Deus, ele não quer que você tenha um relacionamento com ele à distância, com base em alguém que você conhece, que se relaciona com Deus, e você pega ali um pouco das migalhas que cai daquele relacionamento. Não. Ele está disposto. E isso é uma promessa que ele fez através de Jesus. Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias eu preciso contar com a presença do Senhor na minha vida. Há pessoas que estão sendo chamadas por Deus há muito tempo, mas o coração está endurecido. Não espere o desespero chegar para se voltar para Deus. Não espere ter que se arrepender de um erro. Não espere ter que tomar decisões precipitadas, erradas, ferir pessoas, magoar pessoas, para se voltar para Deus. Para buscar um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança. Deus, ele quer transformar a sua vida hoje. Deus, ele quer que você coloque em seu coração um desejo ardente por Ele. Até que sim, até que nada seja mais importante. Até que você consiga olhar e falar: nada tem mais valor do que a presença do Senhor na minha vida. Nada é tão precioso como desfrutar desse amor todos os dias. O Senhor, ele tem transformação para nossas vidas. Existe um conceito acerca de arrependimento que diz que é o reconhecimento do pecado como uma ofensa a Deus. Quando você peca, por mais que você peque e eventualmente você machuque pessoas, mas antes disso você feriu a Deus. Antes disso você feriu aos princípios que Ele estabeleceu. Por isso que é importante que você tenha uma cadeia acerca de arrependimento e de pedido de perdão, para que você tenha uma mudança genuína. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa pedir perdão a pessoas, você precisa buscar uma reconciliação, buscar viver algo diferente na sua vida. E muitas vezes nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque o nosso orgulho quer falar mais alto. Porque nós estamos com medo de exposição. Estamos com medo de o que vai acontecer, o que vão pensar quando souberem disso. E esse é um medo muito cruel, porque afeta muito a nossa mente. Afeta muito o nosso coração. Gera dor,
gera angústia, gera ansiedade, desespero muitas vezes. Só que nós temos que ter maturidade e a mesma coragem que temos para errar é a mesma coragem que temos que ter para reconhecer os nossos erros. Isso é muito difícil, mas é importante e necessário. Então que nessa manhã você possa colocar em seu coração esse desejo de reconhecimento, de arrependimento, de transformação, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, pois é essa mudança que vai ser essencial para que a gente possa viver e desfrutar de algo novo da parte do Senhor. Amém? Feche seus olhos, apaga a luz, por favor. Possamos fazer essa oração todos os dias. Querer estar onde Ele está. Jesus, aonde? Pedir esse novo coração. Coloca a mão em seu coração. Senhor, apresentamos as nossas vidas diante de Ti. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe como estamos. Sabe o que estamos sentindo. O Senhor conhece a nossa história. Conhece cada detalhe. Cada atitude certa, cada atitude errada, o Senhor sabe. Senhor Deus, que sonda as nossas intenções, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Te clamamos por misericórdia. Desperta em nós um desejo genuíno por arrependimento, por transformação de vida. Nos fortalece em nossas fraquezas, Senhor. Sabemos que muitas vezes o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Senhor, nos ajuda a vencer isso diariamente, Pai. Que você possa com esse bálsamo, Deus de amor, curativo, passar em nossa mente, passar em nosso coração nessa manhã. Gera, Deus, por favor, uma mudança. Um novo direcionamento, Deus. Que possamos estar cada vez mais alicerçados na Tua Palavra. Querendo Te conhecer cada vez mais, querendo buscar mais do Senhor face a face. Senhor, remove de nós todo orgulho, Deus, prejudicial para as nossas vidas. Que possamos ter um coração sensível para perdoar, para pedir perdão, Senhor. Cura, Deus, as feridas que estão abertas na nossa vida. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor veio para nos trazer uma cura, Pai. Por isso, Deus, apresentamos as nossas vidas nessa manhã diante do Senhor. E te clamamos sim por misericórdia, por arrependimento, Deus, não amanhã, mas hoje. Desperta isso em nós. Sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, mas sabemos também que ali na cruz, Deus, o Senhor cumpriu a sua obra redentora, salvadora, e nos perdoou, Deus, e nos purificou de toda injustiça, de todo mal. Obrigado por isso, Deus, mas que isso não seja motivo para falharmos. Que isso não seja uma brecha, Deus, para viver, eu posso pecar de qualquer lado e Deus vai me perdoar. Senhor, tem misericórdia disso. Queremos sim viver em santidade, queremos viver em renovo e transformação. Queremos te agradar antes de agradar as pessoas, Deus. Nos ajuda a viver isso de todo o nosso coração. Que essa palavra, Deus, faça morada. Que possamos meditar nela e viver, Deus, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que você viva esse arrependimento na sua vida. Que você reconheça os seus erros. Que você peça perdão e você mude. Isso vai ser agradável ao Senhor. Amém?